bem-vindos a mais um vídeo aqui da série de pregações, a qual já ministramos duas e acaba de entrar na grade de programação Verdades Bíblicas. Estaremos fazendo uma breve oração para estarmos ministrando a terceira pregação da série de palavras. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar. Tu és Deus em eternidade em eternidade. Fala aos nossos corações. Mesmo, Senhor, que seja uma palavra de correção, fala, pois a tua igreja está ansiosa para ouvir a tua voz. Que não seja vozes humanas, mas sim seja o Senhor, amigo. Bora adentrar a palavra. Você que tem uma Bíblia próxima a você, te convido a abrir e acompanhar a pregação. Êxodo 3, versículos 5 e 6, vai nos falar. E disse: não chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. A palavra tem por tema o chamado. A palavra vem nos falar que Moisés nasceu debaixo de um decreto onde todo recém-nascido do sexo masculino deveria morrer. Logo, Deus dá estratégia para Joquebede para colocar seu filho em um cesto no rio Nilo. Mas a possibilidade dos crocodilos enormes e ferozes o atacar era grande, mas o cuidado com o menino o leva para a filha do faraó, parando assim suas mãos, assim se apegando e criando amor, lhe dando o nome de Moisés. Moisés cresce um conhecimento na cultura, nas crenças, nas táticas militares, sendo assim um guerreiro formidável e habilidoso na arquitetura e na escrita do país. Mas passa 40 anos e ele comete um assassinato e foge para não morrer, levando assim as roupas e as vestes e sandálias egípcias também. Ele começa a apacentar as ovelhas de Jetro, e é interessante que quando Moisés mata o egípcio, ele acha que pode esconder, mas logo é revelado e desmascarado por seu pecado. Tem momentos que pecamos e achamos que podemos esconder o pecado, mas de Deus não se esconde nada. E muitas vezes nós achamos, por conta dos nossos conhecimentos, posição, status e na força de nossos braços, o egoísmo no centro de tudo. É nesse momento que Deus manda nós tirar tudo isso, as sandálias egípcias que carregamos. Não damos conta que onde nós encontramos é terra santa e temos que retirar todo o orgulho e nos humilharmos perante Deus e ter reverência onde estamos e com quem fala conosco. Muitas vezes não temos essa devida reverência e devido respeito. Desrespeitamos aquele que é santo, aquele que devemos prestar um verdadeiro louvor e adoração, aquele que é digno de todo louvor e honra. Salmo 149, versículo 1, vai nos falar. Bora lá, Salmos 149, 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Salmo 150, versículo 6, vai nos falar. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Devemos estar prestando culto de corpo, presente, alma e espírito. Em Romanos 12, 1, vai nos falar. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Devemos estar nos apresentando a Deus em sua presença, para apresentar nossas causas e relembrar a Deus a nossa vida de intimidade com Ele. Isaías 43, versículo 26, vai dizer assim. Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Lamentações, capítulo 3, 21. Lamentações. 3, 21 a 26. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 4, versículo 2 vai nos falar: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tende que se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura: criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3 vai nos falar. Lucas 12, versículo 2 e 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Vemos que Moisés, ele vai cometer o pecado do homicídio e vai tentar esconder. E ele não vai conseguir deixar isso em oculto por muito tempo, pois a palavra fala que não há nada encoberto ou em oculto que não seja ser descoberto e sabido. Quando ele vai enterrar, no outro dia a Bíblia vai nos dizer que ele é descoberto. Para não morrer, ele vai fugir. Quando ele está apacentando as ovelhas de Jetro, uma das ovelhas vai subir no Monte Sinai. No Monte Sinai, quando ele vai encontrar, ele vai ver algo sobrenatural acontecendo. O que seria isso? A Bíblia vai falar que ele vai ver uma sarça pegando fogo e não sendo consumida. Ele vai tentar se aproximar e uma voz, ele vai ver aquela visão acontecendo e vai temer, vai colocar a mão no rosto para não morrer. E isso, uma voz vai falar com ele e ele vai falar: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Vemos que quando Adão e Eva vai pecar, a tendência deles desobedecerem é, quando ouvir a voz de Deus, é se esconder por conta do pecado.
Haja visto que tudo aquilo que tentamos esconder de alguém conseguimos deixar em oculto, mas perante Deus não conseguimos. A própria palavra fala que tudo aquilo que tentamos esconder e colocar no oculto vai ser descoberto e vai ser sabido. Porque tudo aquilo que a gente tenta esconder, ele toma uma proporção e ele começa a enraizar. Esse pecado que tentamos esconder, quando ele vem, as classes e pessoas vão descobrir e vai vir ser sabido, vai tomar aquela proporção a qual pode machucar muita gente. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés tentou esconder o corpo e foi descoberto, e para não morrer ele fugiu. Quando ele vai ter encontro com essa visão, ele vai temer em ser morto, pois aquele lugar era terra santa, pois era a habitação de Deus. Ninguém se aproximava. O Monte Sinai, ele é um altar natural de Deus. Haja visto que todos aqueles que estão na presença de Deus não conseguem ver o rosto dele e sobreviver. Pois quando Moisés ele vai tentar ver a glória de Deus, o que Deus ele vai falar: Moisés, você vai ficar na penha da rocha, onde há um espaço, colocarei a minha mão, e quando a minha glória passar, me verás pelas costas. Quando Moisés ele vai ver pelas costas de Deus, pois Deus ele havia falado: Moisés, homem nenhum pode ver meu rosto e viver. Então Deus ele vai vir com a sua misericórdia cobrir e vai permitir com que Moisés venha vê-lo de costas. Quando Moisés ele vai para o Monte Sinai pela primeira vez, ele não conhece Deus. E a Bíblia vai falar que a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Isso vai deixar-nos evidenciando que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se não fosse por isso, seríamos consumidos e fulminados, pois a palavra fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Quando Deus ele nos olha, ele enxerga esse pecado em nós, mas aí vem Cristo, se coloca na nossa frente, e Deus ele vê Cristo, o qual ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando tentamos esconder, esse pecado se torna pior, porque quando vem com as suas consequências. Moisés ele estava com suas sandálias egípcias. As sandálias egípcias fazem menção aos deuses egípcios. Era uma sandália que fazia menção a uma crença, a uma religião pagã de deuses, pseudos deuses que eram cultuados na terra do Egito. E Deus ele vai falar: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde está é terra santa. Isso vamos ver que Moisés ele vai ter que tirar tudo aquilo que faz menção ao Egito, aquelas pseudas divindades, para adentrar aquele território que é santo. Todavia, todos aqueles que iam adentrar um território santo deveriam estar descalço. Todas as vezes quando vimos a menção que os filhos de Israel eram escravos na terra do Egito, vemos um detalhe, que eles não tinham sandálias, eles estavam descalços. Haja visto que todo escravo não tem sandália, ele não tem autoridade. Haja visto que aquele que não tem a sandália, que quer dizer a autoridade, ele é sobrejulgado por um povo, por uma nação. Os filhos de Israel estavam sendo sobrejulgados e dominados pelos egípcios. Quando Deus ele fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar é santo, vou agora conjecturar a palavra, falando: Moisés, tira as sandálias, pois aqui tu não manda em nada, aqui quem manda
sou eu, pois o lugar onde estás, terra santa. Fora daqui você manda, mas aqui quem manda sou eu. Era Moisés se despojando de tudo aquilo que fazia menção à autoridade egípcia na vida dele e se rendendo e se prostrando a Deus. Aí sim ele vai ter um diálogo com Deus. Todas as vezes estamos com algo dentro de nós, orgulho, todos esses sentimentos, Deus ele vai falar para tirarmos, para nos esvaziarmos de nós, para enchermos, para chegarmos à presença dele, pois tudo aquilo que é imperfeito perante a ele não chega. Ou seja, Moisés ele estava com suas vestes egípcias, provavelmente, mas o que a Bíblia nos deixa evidenciado é que Moisés estava com suas sandálias. Sandália vai fazer menção de autoridade, vai fazer menção do Egito, vai fazer menção daquela cultura pagã. Ele era acostumado a ter sandálias porque ele foi doutrinado, foi criado dentro da cultura egípcia. E dentro daquele território santo, Deus ele vai falar: tira, pois o lugar que tu está é terra santa. Isso vai falar sobre humildade, se entregar a Deus em humilhação. Ele teve que se despojar de tudo aquilo que ele conhecia para se humilhar perante Deus. Deus, ele não vai admitir arrogância, prepotência ou autoridade humana, porque toda autoridade humana é submissa e é sobrepujada sobre a autoridade suprema de Deus. Ele é um Deus que ele não deve satisfação a ninguém e a autoridade dele é sobre todo tipo de autoridade. Bora parafrasear e bora conjecturar. A autoridade de Deus era tamanha que ele vai falar: Moisés, tira a sua autoridade, porque aqui quem manda sou eu. A autoridade de Deus é maior do que a autoridade humana. A autoridade humana vai até um patamar e vai mandar, mas sobre a autoridade humana, ela é sobrepujada sobre a autoridade de Deus. É como se acontecesse isso. A autoridade humana tem os seus elementos que vai evidenciar como anel, sim, como broche, sim, vai mandar até certo ponto, sim, mas toda a autoridade é constituída por Deus. Sobre uma autoridade tem uma autoridade maior. A autoridade humana vai mandar até aqui e a autoridade de Deus vai sobrepujar essa autoridade. Ou seja, essa autoridade humana é mandada e tem que se curvar perante a soberania da vontade de Deus. A autoridade de Deus rege no mundo físico e no mundo espiritual. Isso vamos ver lá nos evangelhos, quando Jesus ele vai falar: acalma-te, vento, acalma-te, mar. O vento e o mar vão se acalmar. E quando ele vai falar, eu sou, os soldados vão cair por terra, demonstrando a autoridade. Ou seja, todo joelho se dobrará perante essa autoridade de Deus. Moisés ele teve que se despojar dessa autoridade humana, a qual essa autoridade máxima, soberana de Deus, ele vem sobrepujá-lo. E ele vai ter que se prostrar a essa autoridade, se render. Ou seja, haja vista que a autoridade de Deus é maior do que a autoridade humana. Quando Deus fala, todo joelho irá se dobrar, tem que obedecer. Então, ficamos com essa palavra aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.